queria saber qual foi o momento mais difícil dessa transição, porque o que a gente conversou aqui, você mudou 2 vezes de território. Isso é importante de acreditar e ter fé. Então, fala um pouco sobre isso. Casei novo, né? Eu com 19 anos já estava casado, então minha esposa é baiana. E aí ali em São Paulo, né, trabalhando, eu me desiludi que eu montei uma loja aos meus 18 para 19 anos. Quebrei, né? Como todo começo, né? Normal. E não me encontrava. E eu não queria mais morar em São Paulo. Eu sempre queria sair de São Paulo. E quando eu fui conhecer a Bahia, eu me identifiquei pela qualidade de vida, sossegada, aquela coisa toda tranquila. Mudei para a Bahia. Eu falei para minha esposa, vamos embora. Para ela foi bom, porque se aproximou da família de novo, ficou perto dos pais. E foi um tempo muito bom, direcionado por Deus. Porém, lá me frustrei muito. Primeiro 6 meses, fantástico. Depois, eu não me encontrava para trabalhar em lugar nenhum. Porque é uma cidade pequena, né? Bem no meio da Bahia, vamos falar assim, né? Bem roça mesmo, né? E nesse período aí eu tive que aprender a plantar tomate. Já plantei tomate também, já mexi com a agricultura. Poxa. Um cara que saiu de São Paulo que nunca tinha mexido com nada, fui aprender a plantar tomate. E ali foi acontecendo algumas frustrações na minha vida, né? Chegar um tempo de eu não conseguir sustentar minha família. Ser sustentado pelo meu sogro. Eu acho que para um homem não tem coisa pior. Você ter alguém te sustentando e sustentando a sua casa. E aquilo foi me deixando frustrado, foi me decepcionando e eu não tinha mais vontade de viver, né, nesse período. Então, chegou um tempo que eu falei para minha esposa, ou eu vou embora da Bahia, ou eu, não sei, eu não tenho mais vontade de viver, quero tirar minha vida. E aí, graças a Deus, Deus direcionou meu sogro, que eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Ele falou, Estevão, realmente aqui não é seu lugar, filho. Não que eu não queira que você fique aqui, mas aqui você não vai conseguir trabalhar. Você não nasceu para trabalhar na roça. É desafiador, é difícil. Ele falou, você tem que se encontrar em algum lugar. E nisso eu migro para Santa Catarina. Entendi. Só com uma mochila e o violão na mão para arriscar um novo começo. E um detalhe, né, Ricardo? Naquela época eu pesava 147 quilos. Poxa. Um desafio um pouquinho maior. É maior, com certeza. É impressionante como Deus, ou ele expulsa, ou a gente é expulso ou a gente é obediente, né? Você precisou passar por todo esse sofrimento, esse processo que às vezes na hora da luta a gente não entende, a gente vai entender o pós, né? O pós, o processo. E eu queria que você contasse um pouco para os empreendedores, que muita gente cai, eu quero dizer aqui a vocês, na primeira queda desistem. Empreendedor é isso, a gente tem que acreditar, seguir e vai ter derrota. Não tem como não ter, porque serve de processo para o próximo nível. Eu queria que você explicasse um pouco a essas pessoas, essa sua queda, e o que você aprendeu com esse processo na sua vida. Assim, ó, Ricardo, o que eu vou te dizer? Tudo que eu vivi, eu entendo hoje todos os processos e todas as etapas. Todas as frustrações, decepções, todas as pessoas que não acreditaram em mim, que falaram que eu não ia dar certo, porque eu venho de uma realidade de família simples. Então, a minha família nunca acreditou que realmente eu poderia ser um empreendedor, ter algo próprio e me encontrar. E Deus é tão bom porque nós vivemos debaixo de uma palavra lançada lá atrás. Só que a gente acaba esquecendo no percorrer do caminho. O cansaço operacional nos faz isso, né? Aí você fala, será que aquela palavra era para mim mesmo? Será que realmente Deus tem um propósito? E aí hoje, quando eu estou vivendo o que estou vivendo dentro da minha empresa, num lugar fora da curva, me relacionando com empresários de alto níveis e todos tipos de mercados, né? Agricultura, empresas diversas. Então, isso aí, para mim, me faz entender que realmente não é sobre mim. É sobre o que Deus colocou sobre mim e o que Ele tem para mim. Entendi. Então, isso, para mim, eu vejo que todo o processo que eu passei, quando conecta alguma pessoa comigo, pessoas que estão trabalhando comigo, eu falo, não, pode ficar tranquilo que eu já passei. Você vai vencer. Com certeza. Você já passou e ela vai encurtar, né, o processo dela, você vai dar o caminho para ela não errar. Isso é o mais importante. Isso. A pessoa, eu sempre falo, quando você escuta alguém que já sofreu, já passou por decepções, pode ter certeza. Se você escutar ela, você não vai errar. Né? Como começou, Estevão, essa questão de imobiliária na sua vida em Santa Catarina? Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas do início, porque você saiu da agricultura, saiu de uma loja atrás em São Paulo, depois foi para a agricultura e depois foi quebrado de novo e depois foi para o setor imobiliário, que onde é o seu propósito, né? Isso.
saiu de São Paulo, quebrado, a loja não deu certo, tinha uma loja de pneus na época. Vou para a Bahia. Aí começo a plantar, né? E realmente não era para mim, porque assim, nesses 3 anos, tudo que eu fiz no plantio não deu certo. Uma roça eu perdi que secou o poço, outra deu praga nos frutos, a outra realmente não valia a pena nem tirar, porque o preço que estava pagando na época do tomate não valia nem a pena. Eu falei, meu Deus, o que é para mim fazer da vida? Ele vai só, né, mostrando. E nessa época foi bem interessante, cara, porque assim, ó, onde veio a maior frustração para mim na Bahia? Minha filha mais nova, fomos passear, né, na rua, como toda criança de 4 anos de idade quer passear com o pai, né? E ela parou na frente do mercado, que lá na Bahia eles têm o costume de empilhar a promoção do dia, né? E eu lembro muito forte isso foi uma marca muito dolorosa para mim. A minha filha pediu um todinho de R$1,19. Eu lembro até hoje, R$1,19. E eu não tinha R$1,19 no bolso para poder comprar um todinho para minha filha. Poxa. Aquilo eu voltei para minha casa, me tranquei no quarto, só chorava. Eu falei, poxa Deus, como que o Senhor tem um propósito para minha vida se eu não consigo sustentar minha família? E dar uma coisa simples, de R$1,19. Gente, isso é uma moeda... duas moedinhas, uma de R$1, uma de 25, e eu não tinha isso. Né? E não era naquela época, já fazia um tempo que eu não pegava um dinheiro na mão. E aquilo eu entendi que eu falei, não é para mim. É tão louco isso, porque quando eu saí da Bahia, eu fui para Santa Catarina, naqueles meses que eu estava fora, o tomate subiu de preço, as coisas deu certo. Eu falei, o problema era eu. Igual a Jonas, né? Eu estava atrapalhando o pessoal, então o problema estava comigo. E aí eu chego em Santa Catarina, me conecto com um dono de um restaurante na época, e aí eu estava de favor na casa de um amigo do meu pai na época, e eu pedindo para Deus, eu preciso de um trabalho para mim alugar uma casa, para mim poder, porque minha família não foi, fui sozinho para arriscar mesmo. Claro. E ali o rapaz falou, eu tenho um quiosque de frente pro mar que eu vou abrir agora na temporada, que é a época do verão, ali de dezembro para frente. Ele falou, se você quiser eu te pago 5% do que produzir no dia, porém você tem que dormir lá. Eu falei, pô, legal, então eu já tenho lugar para dormir, eu comer e ainda vou ganhar um dinheiro. Eu falei, já tá valendo. Deus já está providenciando. Só que acontece, não tinha nada. Então, nessa época, foi uma época bem desafiadora, porque eu dormia no chão, não tinha cobertor, não tinha nada. O banheiro que os clientes usavam era o banheiro que eu tinha que tomar banho. Então, eu trabalhava das 8 da manhã às 2 da manhã todos os dias. Poxa. Só que, como eu ganhava comissão, por que eu falo? A parte de comissionamento, eu sou apaixonado. CLT, para mim, se alguém falar, eu te pago, cara, tanto, eu não quero. Porque o que mudou a minha história foi realmente quando eu entendi que o comissionamento muda a história de qualquer pessoa. Um cara que não estava ganhando nada, começou a faturar R$100, R$200 no dia, eu comecei a me sentir rico. Não tem como. Rico, você não tinha R$1,19, né? Entendeu? Porque aí se você num dia ganha R$100 por um cara que não tinha R$1,19, é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Com certeza. É que vai passando as coisas, você já acha que R$100 não é dinheiro. Não, é muito dinheiro. R$100 é muito dinheiro. É verdade. Para quem não tem nada, é muito dinheiro. E até hoje é muito. E aí, nesse processo, eu fui desenvolvendo. Então, eu trabalhei ali dezembro, janeiro, fevereiro e março, dormindo nesse quiosque, sem ter o que se cobrir, uma loucura. Eu falo até hoje que eu tenho uma toalha, que é a toalha que eu usava na época, né? Então, eu dormia num colchonetezinho bem fininho mesmo no chão. E aí, à noite, por causa da beira-mar, vinha aquele vento mais frio, por mais que estava quente. Né? Aí, o que eu tinha para me cobrir? Essa toalha, que eu já tinha me secado com ela. Então, ela já estava fria. Então, era a única coisa que eu colocava que realmente me aquecia um pouco mais. E eu tenho ela até hoje para me lembrar de onde Deus me tirou. Isso é importantíssimo. E aí, nesse período, eu faturei R$15 mil. Em 3 meses? 3 meses. Eu falei, aqui é a cidade. Eu falei, não vou embora nunca mais. Liguei para minha esposa e falei, pode vir embora que nós vamos ficar aqui. Ela falou, você é louco? Eu falei, não, pode vir embora que realmente aqui Deus vai abençoar. Só que tudo tem um processo. Não é tão simples assim. Não. Eu não lembrava que existia um inverno na praia, que depois acaba a temporada, não tem. E aí já começou a cair a demanda, mas minha esposa já estava se organizando para vir, eu aluguei um apartamento. E esse apartamento que eu aluguei foi bem bacana, porque é o seguinte, eu tive que comprar móveis usados. E esses móveis usados eram assim, a geladeira eu abria e caía a porta. Era colada com Durepox. O sofá tinha um buraco, eu tinha que colocar um travesseiro para poder sentar, né? A TV era aquelas de caixa. O fogão tinha mais ferrugem nele do que... dependendo se você passasse a mão, dava tétano, né? E um tanquinho. Era o que a gente conseguiu para poder se mudar. Poxa. Mas eu estava feliz porque eu entendia entendia que era um recomeço. Todo recomeço tem precisa desse processo, né? Só que aí o dono do restaurante ficou com pena, ele falou, Estevam, cara, eu vou te contratar para você ser telefonista do restaurante.
porque você precisa sustentar tua família, tá vindo, e agora vai cair a demanda, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, cara, eu topo qualquer coisa. E ali eu fiquei 3 meses trabalhando com ele gostou do meu trabalho e me colocou como gerente de restaurante. Nunca tinha trabalhado com restaurante na minha vida. Deus realmente colocou uma graça sobre mim e ele viu o potencial e me colocou.